Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes do que eu faria se eu estivesse nessa faixa de percentual de gordura e quisesse chegar nessa faixa de percentual de gordura, dividindo isso em 3 etapas para você não se perder nesse processo. Porque aqui no começo é uma coisa, aqui no meio é outra e mais para o final é outra ainda mais complicada. Então a gente vai dividir isso em 3 etapas. Se prepara, conteúdo denso, hein? Primeira etapa é a base nutricional para a gente sair daqui, que é a faixa mais final do percentual de gordura, quando o percentual de gordura está mais alto e você está começando. A segunda etapa é deixando de ser um iniciante para você sair dessa faixa intermediária. E a terceira etapa é vivendo a vida de magro para você conseguir se manter nessa faixa, que é a faixa final, onde você já tem visibilidade clara da sua musculatura abdominal. Conteúdo denso. Se você quer conteúdo raso, tem que ir para outra rede social para ver videozinho curto. Aqui a gente vai aprofundar, então pega teu papel, tua caneta, volta nesse vídeo sempre que precisar e vamos entrar no conteúdo. Começando pela etapa 1, que é a base nutricional. Só um detalhe, dependendo do seu caso, muita coisa de várias etapas aqui vai se aplicar, mesmo que, por exemplo, você esteja no 20% e eu estou falando da etapa 1 de 30 e 35, tem muita coisa que pode se aplicar a você. Então acompanha todas as etapas pelo menos uma vez e depois você volta para ver melhor qual etapa se encaixa com o teu caso no momento, ok? Vamos lá, etapa 1, base nutricional para te tirar dos 30%, mesmo sem seguir uma dieta específica. Essa parte vai te levar dos 30% aos 25% em mais ou menos 1 a 2 meses, a depender do seu nível de controle com a dieta, ok? Primeira coisa, alimento limpo não emagrece, mas pode ser uma ferramenta muito boa para você conseguir manter um alto nível de saciedade, certo? Então imagina, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando que dieta limpa não emagrece, até porque dieta limpa não existe. Ninguém sabe o que é um alimento limpo. Não tem como definir um alimento limpo ou um alimento sujo. Não existe essa definição. Agora, fato é que muitos dos alimentos vistos como limpo pelas pessoas são alimentos mais naturais, de maior qualidade nutricional, que tendem a gerar maior saciedade, ok? Então, sabendo das limitações dessa definição de alimento limpo, você pode pensar que a maioria deles pode sim te ajudar, ok? Não existe herói ou vilão na tua dieta, mas você sabe muito bem que tem coisa que não te agrega em nada. Então pense em definir muito bem como é que vai ser o teu cardápio, quais alimentos vão ser regra, quais alimentos vão ser exceção. Se você tiver bem definido isso, vai dar tudo certo. Frutas e vegetais sempre com a maior variedade possível. Você não precisa ficar de paranoia na tua dieta com relação a ter muita variedade de carboidratos, de proteínas e de gorduras. O principal desses macronutrientes você pode ter mais fixo, sem muita variação, e coloca a sua variação maior nas frutas e nos vegetais, porque isso vai te trazer uma maior variedade de nutrientes e de compostos bioativos também, ok? Se for possível, coloque mais alimentos integrais, porque isso vai gerar mais saciedade, ou então coloque fibras nas refeições sempre que der, ok? Eu não acho que alimentos integrais são obrigatórios, porque se você tiver alimentos que não são integrais, mas você adicionar fibra, você vai ter praticamente a mesma resposta. Agora, se para você tanto faz comer o arroz integral ou o arroz normal, com certeza vai para o arroz integral, porque ele vai gerar mais saciedade do que o arroz normal. E aí é mais fibra ainda para você, porque não é para você comer arroz integral e deixar de comer os legumes e verduras, entende? Mas se você juntar os dois, com certeza é mais fibra, mais saciedade ainda. Proteínas sempre magras. Eu recomendo que você deixe cortes de proteína mais gordos para consumir nas suas refeições livres. Então, costelinha, picanha com gordura, todo tipo de carne que for mais gorda, coxa e sobrecoxa com pele, coloca essas proteínas para serem refeições livres, para serem exceções e não rotina. Dá para ter na dieta como rotina? Dá, mas aí pesa mais nas suas calorias, vai dar mais trabalho porque você vai ter que cortar outras coisas para poder acomodar essas calorias na tua dieta, certo? Recomendo que as gorduras da tua dieta sejam gorduras classificadas como saudáveis, embora eu não goste muito dessa classificação, e bem limitadas em quantidade, porque a maior parte das gorduras já acaba vindo de forma indireta por outros alimentos na tua dieta.
Um cenário ideal é você contar calorias e pesar alimentos, mas se não for real, o que eu recomendo é que você tenha uma divisão do teu prato mais ou menos assim: 25%, um quarto do prato com proteína, 25% do prato com carboidrato, que também pode ser fruta, como sobremesa, por exemplo, 10% com gordura, que também pode virar lanche com castanha, e 40% com vegetais de baixa caloria, como esses aqui da imagem, por exemplo. Ok? Se você tiver uma divisão de prato dessa forma, você vai conseguir bastante nutriente, você vai conseguir ter carbo para render bem nos seus treinos, você vai conseguir proteína para manter uma boa saciedade e manter massa muscular ou até mesmo ganhar, e vai conseguir gorduras para fazer o seu corpo continuar funcionando como ele deve funcionar. Para você ter saciedade, você precisa de volume de comida, você precisa de proteína e de fibras. Isso daqui é o principal que gera saciedade. Outras coisas, é claro, que geram também, como gorduras e carboidratos, mas esses aqui são os principais. E com mais saciedade você tem mais autocontrole, com mais autocontrole você consegue evitar as beliscadas ao longo do dia, que muitas vezes são um dos maiores culpados para poder aumentar o valor de calorias que as pessoas consomem. Então presta muita atenção nessa parte para não sofrer com essas beliscadas. Recomendo que você sempre evite calorias líquidas, por exemplo, sucos, mesmo os naturais, refri, café com açúcar, porque eles vão trazer uma saciedade muito baixa para você e um consumo de calorias que é extremamente fácil. O que é mais fácil? Você chupar 6 laranjas ou você tomar um copo de suco de laranja, né? Então, aí o que eu recomendo? Se você quer tomar um suco natural, você pode pegar ali umas rodelas de abacaxi, por exemplo, e bater com água. O mesmo tanto de abacaxi que você comeria, você bate com água e toma, porque aí não vai fazer diferença entre você comer o abacaxi e beber um copo d'água e você colocar essa água com o abacaxi no liquidificador. Ao invés do seu dente triturar, o liquidificador vai fazer isso. Essa é a única diferença. Agora, sucos que você tem uma quantidade de frutas muito elevada para fazer um único copo, como por exemplo o de laranja, são mais complicados porque aí o valor de calorias fica muito alto e provavelmente você não está disposto a trocar o tanto de comida que aquele copo de suco vale, porque é muita comida para um copo de suco em alguns casos, certo? O ambiente manda, mas manda mesmo. Então você precisa criar um ambiente favorável à adesão à dieta, evitando comprar alimentos que não estão na dieta e evitando locais que possam afetar o seu consumo. Então, se você sabe que você vai para o bar e você, numa quarta-feira, que você não deveria ir, e você vai lá, toma cerveja, toma drink, come fritura, é bom você pensar em evitar esse bar e ir para lá apenas quando você tem programado de sair da tua dieta com aquele equilíbrio que sempre é interessante. Significa que você não pode ter mais vida social? Claro que não. Significa que você precisa dosar as coisas. Se o teu estilo de vida atual te levou a ter um percentual de gordura mais alto e você não quer ter esse percentual de gordura mais alto, você precisa definir o que você quer. Você quer ter o seu estilo de vida de antes com o corpo que você tem agora, ou você quer ter um novo estilo de vida com um novo corpo? Não adianta você querer um resultado diferente com as mesmas atitudes, ok? Equilíbrio é a base de tudo. Álcool, especialmente danoso ao emagrecimento por vários fatores. O álcool em si, ele já contém calorias, então mesmo que você beba destilados, muitas pessoas acham que é melhor, nem sempre, porque contém calorias o próprio álcool, mesmo que você não adicione açúcar, não adicione bebida, não adicione nada, o próprio álcool contém calorias. Ele também favorece o consumo de mais calorias por aumentar o teu apetite e por desinibir você. Então você fica menos preocupado com os excessos, menos preocupado com a dieta, e isso, somado ao aumento de apetite, vai fazer com que você acabe consumindo muito mais do que naturalmente você consumiria. O álcool naturalmente também inibe a síntese proteica, prejudicando o ganho de massa, e também inibe a queima de gordura, inibindo lipólise. Então não é interessante, mesmo que a dieta esteja sob controle, que as calorias estejam controladas do álcool, ainda haverá esse efeito. E o álcool sempre vai favorecer uma má alimentação ou um sono ruim nos dias seguintes pela ressaca. Então você tem um efeito que é prolongado e não fica somente no momento que você decide beber ou não beber, certo? Isso não significa abrir mão da vida social, apenas entender o que é regra e o que é exceção. Acabei de falar sobre isso.
No caso da tua exceção, se você colocar uma ou duas ocasiões na semana para você ter mais liberdade para comer ou beber o que você sentir vontade e não exagerar, vai dar tudo certo, porque o equilíbrio é a chave do sucesso. Agora, quando você for fazer essa uma ou duas ocasiões na semana com mais liberdade, é importante você sempre pensar na contenção de danos, porque conter danos de refeição livre é tão importante quanto dosar quantas ocasiões você vai ter de refeições livres, certo? Então, o que é conter danos? É você chegar lá e ao invés de você consumir um sanduíche lotado de molho, uma batata e um refrigerante normal, você come um sanduíche sem muito molho, sem a batata, só um minutinho. Você come um sanduíche sem muito molho, sem a batata e ao invés do refri normal, você toma um refrigerante zero, por exemplo. Isso é conter danos. Em vez de comer 1.500 calorias contando tudo, você come 600, 700 só pelo sanduíche, por exemplo, ok? Se você cuidar bem da sua regra na dieta, evitando calorias desnecessárias, com beliscada, com caloria líquida, com lanchinho, você vai poder aproveitar muito bem a sua exceção sem que isso gere um prejuízo muito grande para o teu resultado, certo? Agora vamos para a etapa 2, que é a etapa deixando de ser um iniciante, porque fica mais difícil continuar evoluindo e depois daquele começo mais fácil, isso pode ser um choque para algumas pessoas, tá? A ideia aqui é te levar dos 25%, 30% até os 15 ou 20% em cerca de 4 a 6 meses, a depender do seu nível de controle com a regra e exceção da dieta. Se você calcular calorias e pesar os seus alimentos, os resultados tendem a surgir mais rápido e de forma mais garantida, certo? Entenda, quanto mais gordura você perde, mais difícil é de continuar perdendo gordura, e é aqui que você pode precisar de técnicas mais avançadas, de medidas mais avançadas na tua dieta. E eu tenho duas opções de medidas mais avançadas para você fazer isso acontecer. A primeira opção, lógico, é você começar a contar calorias e proteínas, pelo menos, tendo mais flexibilidade com os carboidratos e gorduras da dieta. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode usar aplicativo, pode usar inteligência artificial, pode usar um nutricionista. Primeiro passo é descobrir quanto você gasta e o segundo passo é comer menos do que isso, simples assim. Déficit em torno de 15%, 25%, você já vai conseguir um bom déficit para emagrecer legal. Outra forma é você calcular suas calorias usando essa regra de bolso que é de 20 calorias por quilo de peso. Então, se você tem 80 quilos, por exemplo, 80 vezes 20. É uma boa regra geral que tende a funcionar bem para a maioria das pessoas porque é uma dieta que não vai ficar nem muito restrita, nem muito folgada em restrição. Claro que existem, como qualquer regra geral, existem exceções, certo? Então, algumas pessoas que gastam muitas calorias, por exemplo, têm um estilo de vida muito ativo, pode ser que essa dieta fique muito restrita. Então, por isso que é interessante, em alguns casos, você calcular quanto você gasta para saber se esse valor não vai ficar muito distante desse gasto, fazendo com que você tenha uma dieta mais difícil de seguir, tá? Proteína, se você usar em torno de 1,6 a 2 ou 2,2 gramas por quilo de peso, vai ser uma coisa que vai ser mais interessante para a tua saciedade, para a tua estética e para manter o peso perdido em longo prazo. Porque se você mantém massa muscular enquanto você emagrece, você aumenta a chance de não sofrer o efeito sanfona, certo? Carboidratos e gorduras, eles podem ser distribuídos com mais flexibilidade. Eu só recomendo que você evite exagerar nas gorduras animais pela questão de terem mais gorduras saturadas, geralmente, e isso ser mais prejudicial para a saúde cardiovascular. Até porque a maior parte das refeições que você vai fazer fora da dieta já vão ser bem ricas em gordura, geralmente, principalmente em gorduras saturadas. Então, até pensando na sua liberdade nas refeições livres, é melhor que sua dieta normal, da rotina, não tenha muito desse tipo de gordura. Eu recomendo você fazer pelo menos 3 a 4 refeições ao longo do dia para você ter proteína em todas elas e poder fracionar essa distribuição de proteína, porque isso vai melhorar a forma como o seu corpo lida com esse fluxo de aminoácido mais constante, mantendo mais massa muscular durante o emagrecimento. Pode até fazer mais refeições do que isso se você achar necessário, mas eu sugiro pelo menos de 3 a 4, certo? A nossa opção 2
é você ter uma janela restrita de alimentação, que é basicamente o que muitos conhecem como jejum intermitente. Eu recomendo você reduzir sua janela de alimentação para mais ou menos 8 horas do seu dia. Então seria, por exemplo, você colocar ali das 13 às 21 horas você se alimenta e no resto você fica em jejum. Porque se você tiver essa alimentação reduzida em tempo, você só pode comer durante 8 horas ao invés de poder comer durante 15, que normalmente você está acostumado, muitas vezes você pode consumir menos calorias mesmo sem ter uma dieta calculada, certo? A minha única recomendação é que você tenha pelo menos 3 refeições com proteína nessa janela de 8 horas alimentado, certo? Basicamente, para algumas pessoas é você pular o café da manhã e você jantar mais cedo, você já está dentro desse critério de jejum intermitente, alimentação de janela restrita, como você quiser chamar. Basicamente, pular o café da manhã e jantar mais cedo faz isso, ok? Muito importante reforçar que ambos métodos podem gerar o mesmo resultado se o valor de calorias e proteína for igual. Então, o que deve fazer você escolher entre um método ou outro é simplesmente o seu estilo de vida e qual dessas estratégias tende a gerar mais adesão para você. Se você pensar dessa forma, você vai escolher a melhor estratégia sem dúvida alguma. Não pensa em qual é melhor para a saúde, qual faz você perder mais gordura. Não, se o valor de calorias e proteína estiver igual, o resultado é o mesmo, o que manda é a adesão, ok? Para a gente ir para a nossa terceira e última etapa, a etapa onde você já vai começar a ter um tanquinho visível, a etapa vivendo a vida de magro. Chegar aqui é muito mais fácil do que manter. Então pensa que tudo que vem agora é mais importante ainda do que tudo que você já fez, ok? É muito difícil continuar progredindo a partir do momento que você já perdeu muita gordura. O seu corpo já está num modo de preservação. Ele já quer preservar a tua vida porque ele já viu que todo o peso que você perdeu é uma ameaça à sobrevivência. E o nosso corpo ele é muito inteligente. A gente só está vivo hoje no planeta Terra porque o nosso corpo se tornou uma máquina de alta adaptabilidade. Ele se adapta a qualquer estímulo que você der, praticamente qualquer estímulo que você der, né? Então, uma restrição calórica, por exemplo, existe uma adaptação, ok? Quando ele percebe que existe uma grande perda da sua reserva energética, que é a gordura, e que era essencial para a sua sobrevivência em tempos de escassez de alimentos há muito tempo atrás, ele ativa vários mecanismos adaptativos para evitar que isso continue acontecendo, como, por exemplo, o aumento da sua fome, o aumento da sua eficiência metabólica, ou seja, você gasta menos calorias para fazer as mesmas atividades, para viver o mesmo dia. Você tem uma diminuição do gasto voluntário e uma diminuição do gasto involuntário também. Ou seja, o gasto voluntário é você ficar mais preguiçoso, até pela restrição calórica, isso é normal de acontecer em um determinado ponto. E a diminuição do gasto involuntário é você se movimentar menos no dia a dia. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo, me movimentando, falando, gesticulando, postura ereta. Se eu tivesse numa dieta muito restrita, se eu tivesse perdido muito mais peso nos últimos tempos, eu estaria mais caidão para cá, com o olho mais baixo, falando mais devagar, falando mais baixo, entende? Então, esse é a diminuição do gasto involuntário também. Para diminuir o impacto de todos esses mecanismos adaptativos, nós vamos ter uma dieta sem restrição excessiva para você não forçar a barra com a sua fome e conseguir também segurar mais massa muscular durante o emagrecimento. Nós temos que ter uma dieta com proteínas e fibras bem elevadas, às vezes até mais elevadas do que você usou antes, de 1,6 a 2, por exemplo. Aqui já pode começar a ficar mais interessante começar a usar de 2 a 2,4 gramas por quilo de proteína. Porque isso vai aumentar a tua saciedade e, novamente, aumentar a chance de segurar a massa muscular. Movimento diário elevado, então foca em se movimentar bastante, não só com exercício físico, mas também com movimento relacionado ao teu dia a dia, ao teu cotidiano. Parar o carro mais longe, coisas do tipo, subir escada ao invés de subir elevador, tá? É sempre interessante você ter exercícios para ganhar massa muscular, para aumentar a força, nada de fazer treino na academia para definir, certo? É treino para ficar forte, para ganhar massa magra. Mesmo se você não quer ficar muito forte, pode ficar tranquilo que não é fácil. Se for para isso acontecer, não vai acontecer do dia para a noite. Você vai ter total controle para pisar no freio, caso sua genética seja abençoada.
E mais massa muscular vai aumentar a sua taxa metabólica basal, vai fazer você gastar mais calorias mesmo em repouso, vai ter menos chance de efeito sanfona e a diferença estética vai ser muito mais agradável pela modulação, modelo, pela forma como a sua silhueta vai ter, ok? Porque mais músculo vai fazer com que o contorno do seu corpo mude e não simplesmente o peso na balança. Então, além do exercício para ganhar massa magra, você tem que ter um exercício focado para gastar mais calorias. E muitas vezes é melhor você gastar mais do que você comer menos. Vai chegar um ponto na tua dieta que restringir vai ser mais difícil. Então pode ser que pensar em alguma coisa para aumentar o seu gasto seja mais interessante do que pensar em alguma coisa para tirar da sua dieta, ok? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o exercício físico em si ele é responsável por uma pequena parte do seu gasto calórico no dia. Esse gráfico é de um estudo científico que avalia os componentes do gasto calórico. E aqui a gente tem o EAT, que é o gasto que você tem em exercício físico, o TEF, que é o gasto em efeito térmico dos alimentos, é basicamente a tua digestão, o NEAT, que é o NEAT, que é o gasto que você tem com movimento que não envolve exercício físico propriamente dito. Você pode ver que a fração do NEAT ela é muito maior do que a fração do exercício. Por quê? Porque normalmente no exercício, embora a gente gaste mais calorias, é normalmente 1 hora do dia, menos do que isso até se a gente for olhar a semana, uma média de 20 minutos por dia na semana, por aí, em alguns casos, né? Às vezes é mais, mas mesmo se for mais, isso aqui dificilmente vai passar o gasto que você tem no NEAT, com o seu movimento sem ser exercício, justamente porque o movimento do seu dia ele representa uma porção de horas muito maior. Você passa muito mais tempo sem fazer exercício, mas se movimentando de qualquer forma, do que o tempo que você passa gastando mais calorias, porém em exercício. E o maior componente do nosso gasto calórico diário é o gasto metabólico basal, o BMR. É aqui que existe a influência do tecido muscular. Quanto mais músculo você tem, maior é esse BMR, certo? Então, já que o exercício físico ele é responsável por uma pequena parte do nosso gasto diário total, a gente tem que pensar também nos outros componentes. Não adianta a gente pensar só no exercício. A gente tem que pensar principalmente no NEAT, que é o gasto que a gente vai ter com o movimento, e no BMR. Como é que a gente aumenta o BMR? A gente tem que ter um corpo com uma alta porcentagem de massa muscular. Tem que ter tecido muscular ativo para que a gente possa gastar mais calorias. Como é que a gente aumenta o NAT? Tendo um estilo de vida ativo, parando o carro longe, parando aqui, eu até coloquei alguns exemplos aqui. Ó. As atividades de movimento diário sem ser exercício são muito relevantes para o seu gasto. Por exemplo, quantas vezes você vai andar do teu quarto para o banheiro, caminhar até teu carro, se você para seu carro mais longe, subir escada ao invés de usar elevador, ficar mais tempo em pé, limpar a casa, ir ao mercado. São poucas calorias por hora que são gastas nessas atividades, mas são muitas horas do dia que são dedicadas para elas. Então faz muita diferença. Outro fator que pode ser legal para você é a prestação de contas. Já falei isso em outros vídeos. Isso é muito poderoso. Eu uso isso no meu acompanhamento demais. E é uma das coisas que mais faz diferença. Tem gente que mantém o plano ativo comigo justamente pela prestação de contas. Porque a prestação de contas ela aumenta o teu engajamento com hábitos saudáveis, consequentemente aumentando tua chance de sucesso. E aí você pode prestar contas de muitas formas diferentes. Você pode prestar contas para um amigo, para um familiar, para um conhecido. Você pode ter um nutricionista para prestar contas, como eu falei. Você pode ter um treinador. Você pode prestar contas publicamente. Então, na minha consultoria, por exemplo, a gente usa um sistema de acompanhamento semanal com inteligência artificial e comigo. A gente tem suporte diário, a gente tem consultas mensais e o link da consultoria está aqui na descrição se você quiser saber mais. Em alguns casos, esse suporte diário, eu até faço um plano intensivo durante um curto prazo com a pessoa para que ela possa aderir mais aos hábitos para depois ela poder ficar um pouco mais livre. Então, por exemplo, eu peço para enviar foto de toda a refeição, peço para enviar foto quando estiver na academia e eu vou acompanhando aquilo e verificando. Além de eu poder encontrar alguns erros que muitas vezes eu não encontraria se não tivesse esse acompanhamento próximo, eu também mantenho uma pessoa muito comprometida pela prestação de contas que ela tem que me dar. Você pode fazer isso com o teu amigo, você não precisa me contratar para eu fazer isso. Até porque essa parte de prestação de contas
é uma parte do meu trabalho apenas. Tem toda a outra parte de planejamento estratégico nutricional, que vai envolver cálculo de caloria, transição de fases. Mas assim, se você quer só a prestação de contas, qualquer pessoa vai servir para você, ok? E existem 3 hábitos que devem ser uma constante na sua vida se você quer ter um baixo percentual de gordura pelo resto da tua vida. E é por isso que você deve assistir esse vídeo aqui agora, porque esse vídeo vai te dizer quais são esses 3 hábitos, e independentemente da fase, da etapa que você tiver, de acordo com o que a gente falou nesse vídeo de agora, esses 3 hábitos são essenciais para você ter se você quer manter esse percentual de gordura baixo pelo resto da tua vida. Então clica aqui, saiba mais sobre esses 3 hábitos, porque eles vão fazer muita diferença na tua vida, com toda certeza. Te espero lá.